Fechou, então. Vamos lá. Iniciar aqui a nossa continuidade, né? Unidade 2, tópico 3, que fala sobre a abordagem estruturalista da administração, teoria burocrática da organização e a teoria estruturalista da organização, da administração. Então, nós temos aí as duas, dentro desse tópico, nós vamos falar aí de dois tipos de teoria, né? A teoria burocrática da administração, modelo burocrático, ela, na verdade, foi criada pelo economista e sociólogo Max Weber. Digamos que ele foi, né, o que criou, o que trouxe todos esses estudos, né, que inspirou essa nova fase da administração. Então, Weber traz a burocracia como sendo o centro do trabalho, né? Ele mostra que a burocracia trazia grandes vantagens para dentro das organizações. Aí ele também traz, até ele fala aqui, né, o que se buscava na burocracia era que as equipes fossem organizadas, acrescentando a documentação, todas as decisões tomadas e os passos necessários para diminuir a chance de erros, possibilitando menos exposição ao imprevisto. Então ele achava que o fato da gente documentar tudo, que o fato da gente trazer todas essas informações através de relatórios, isso facilitaria a tomada de decisão da equipe e poderia diminuir os erros da empresa, né? Mas a gente sabe que hoje, né, a grande quantidade burocrática, né, em questão de documentações e relatórios, isso às vezes pode não agilizar, né? Pode evitar erros. Eu creio que a documentação, a gente documentar, faz parte para a gente ter prova, vamos dizer assim, provas de que você realmente mandou aquele e-mail, que você mandou aquele documento, que aquele documento chegou até aquela pessoa. Mas se a gente for precisar ficar documentando para tomar decisões, isso hoje, né, pode trazer um certo bloqueio no dia a dia da empresa. Hoje, né? Então, a gente vê aí, né, que a teoria burocrática, ela traz toda a sua experiência para o dia de hoje, mas a gente sabe que tem muitas coisas que a gente tem que deixar de executar para evitar essa lentidão na tomada de decisão. Não é ficar o tempo todo documentando e criando relatório, que era feito naquela época, né? Então, na verdade, hoje a gente precisa da burocratização no sentido de documentação para a gente ter provas no sentido, eu mandei o e-mail, né? Então, eu documento. A gente sempre costuma, né, documentar por e-mails, mas isso não impede das tomadas de decisões, né? Não impede que no dia a dia da empresa a gente tenha mais liberdade, né? Mas a escola burocrática como a gente falou, né? Ela vive, né, até hoje. Ela vive até hoje, esse mecanismo ela permanece até hoje, porque a gente, querendo ou não, vê essa parte da burocracia como uma forma de organização. O que a gente não pode ser é muito rígido na burocracia, mas ela ajuda nessa organização. A teoria burocrática teve início em 1940, depois de muitas críticas em relação, né, à teoria clássica e à teoria das relações humanas. Então, acaba que se cria essa teoria burocrática, tendo aí uma melhora do que se julgava que era errado dessas teorias, e foi buscando trazer novas variáveis, né? Novas maneiras de comportamento. Então, Max Weber,
ele trouxe esse conhecimento e ele até a apostila comenta, né, que ele era obsessivo por essa questão de documentar tudo em papel, né, de ter, que ele fala que isso é o que realmente traz a estrutura, né, da empresa. Porém, ele tem toda uma visão sistêmica, né, uma visão sistemática das empresas, então ele vê essa questão de que a igualdade acaba tendo todos, através de ser burocráticos, todos têm um tratamento igual, né? Ele ainda permanece com a questão de hierarquia, através de regras, através de normas, através de regulamentos, onde que cada cargo tem a sua a gente também, né, a apostila também traz que essa parte, né, da teoria burocrática, ela vem no sentido de querer dominar também um pouco as pessoas dentro da empresa, de forma a obedecer essas regras, de ter uma disciplina mais rígida, né? Então, a gente sabe que a burocratização acontece muito dentro das empresas de serviço público, justamente porque a gente sabe que é relatórios, e é notas, e certificações, e isso e aquilo. E realmente, né, quando se trata de serviço público, é muito. E o que acontece? Vai em uma, vai em outra, vai em outra, que vai em outra, faz um papel daqui, faz um papel dali, faz um papel de lá, e o que isso acontece? Lentidão no processo. É por isso que eu falo. É bom, por um certo lado, que você documenta, e é ruim pelo fato da lentidão. A gente pode adaptar esse processo. Eu estou na página 124, Josiane. Eu não sei se você já tinha se localizado, mas eu estou na página 124. Então, ela veio nesse sentido de querer melhorar os procedimentos da organização para terem essa busca de decisões correta, mas ela acaba tendo esse processo mais lento, né? Aqui a gente tem a visão de Max Weber na teoria da burocracia. Ele tem essa questão da divisão do trabalho, ele vê essa questão da autoridade, da hierarquia de autoridade, a seleção formal, onde precisa, né, as pessoas precisam passar por esse processo de treinamento, de exame formal. Ele é a favor das regras, dos regulamentos. Então, de uma certa forma, é muito bacana as empresas terem suas regras, suas normas, seus regulamentos internos. Isso é fundamental uma empresa ter, né? Quando você entra, você assina lá o contrato de trabalho, mas junto sempre tem ali a questão do regimento interno, por exemplo. Né? Então, ali você sabe quais são as regras, quais são o que você pode, o que você não pode, qual é a sua função dentro da empresa. E é bacana isso para a gente criar justamente essa questão de regulamentação das ações do funcionário. Isso é muito interessante, isso a gente utiliza muito em empresas que realmente levam essa parte do relacionamento com o colaborador a sério. Porque a gente tem que também, enquanto empresa, se munir, né, desses documentos, e até mesmo o próprio colaborador, ele também, junto com aquele regimento interno, ele consegue se munir de qualquer situação que venha a acontecer com ele. A impessoalidade, regras e controles são uniformes, aplicados para todos. Orientação de carreira, os gerentes são funcionários profissionais e não proprietários das unidades que administram. Trabalham em troca de salário fixo e seguem suas carreiras dentro da organização. Deixa eu ver o que o Sandro colocou ali. Com o nível de tecnologia de sistema e software que temos hoje, é inexplicável o nível de órgãos burocráticos que existe hoje. Para mim, a falta de vontade de alguns órgãos. Também acho. Também concordo contigo que
não deixa de ser burocrático porque não querem. Minha visão, né? Principalmente quando se trata de órgãos públicos. Né? Quando se trata de órgãos públicos, eu tenho essa visão também. Max Weber, ele ainda traz para a gente, né, dentro da sua teoria, que as empresas elas precisam se adequar de acordo com o seu ambiente, né? Então elas vão se adequar de acordo com os seus objetivos, né? Então ele coloca ali pra gente que para a gente entender melhor, né, o sistema, ele dividiu a sociedade em 3 tipos. Então ele coloca lá que a sociedade ela pode ser dividida em tradicional, em carismática e leal, racional ou burocrática. Então, a gente tem aí 3 tipos de sociedades. Então, ele coloca lá. A primeira sociedade é a tradicional, com a característica patriarcais, patrimonialistas, com a família, o clã. A segunda é a carismática, com características místicas, arbitrárias e personalísticas, como partidos políticos, nações revolucionárias, etc. E a terceira sociedade é a legal, racional ou burocrática, com normas impessoais, racionalidade, como nas grandes empresas, nos exércitos e etc. Então aqui, esse quadrinho aqui, pessoal, da página 125, gosta bastante de cair em provas, tá? Então, a gente tem lá, né, a questão da empresa, da sociedade tradicional, já vai ter uma autoridade mais tradicional, onde vão ser baseados nos costumes, nas tradições, principalmente tradição, né? Aqui, se a gente for observar, são o que ele até coloca, né? O clã, tribo, família, sociedade medieval, patriarcal. É aquela em que tem sempre a figura, né, do homem como sendo o centro daquele clã, daquela família, daquela sociedade, onde ele traz todos os costumes de geração para geração e acaba colocando toda aquela tradição no dia a dia da família. A carismática, ela vem com essa questão revolucionária, né? Então já tem mais características de poder mental, de liderança, né? Então, porém, ela acaba que não é herdada, né? De geração para geração. E a parte da sociedade leal, racional ou burocrática, a gente já é baseada em leis, em normas, né? Normas legais. É mais burocracia. Então, são regidas através de mais normas e leis. Já na página 126 também esse outro trecho aqui gosta bastante de cair em prova, que ele fala quais são os tipos de autoridade segundo Max Weber, né? Então a gente tem lá a carismática tradicional, a legal, racional, burocrática, mas dentro disso, como que é a autoridade do líder dentro desse tipo de sociedade? Então, na carismática, a gente tem o líder que ele consegue se impor, né, através da confiança e da credibilidade que as pessoas vão ter nele enquanto líder. Então aqui ele coloca, né, alguns líderes que foram considerados nessa questão carismática, né, que conseguiu liderar, ser aceito por trazer essa credibilidade. Então ele coloca lá Hitler, que querendo ou não, a gente já falou sobre isso na disciplina passada, né, quando a gente falou de Hitler, que ele foi, não adianta a gente falar, foi um líder excepcional, só que foi um bom líder. Só que foi um líder que praticou maldades, né? Mas se a gente for observar
com frieza mesmo, toda o que ele fez, como ele conseguiu fazer tudo aquilo. Ele foi um líder que conseguiu influenciar muito as pessoas, né? Então a gente tem aí Hitler como sendo um líder carismático, sim. Então a gente tem Getúlio Vargas, Kennedy, Matarazzo, Ford, entre outros. O poder carismático não é hereditário, não possui base racional, é muito instável. A tradicional, ela já a questão da autoridade vem de herança de pai para filho, né? Então a gente acaba se baseando nas tradições, né? Então a gente tem esses exemplos como os reis, né? Imperadores, né? A gente tem até na Coreia do Norte que ele coloca ali que o poder vai passando de geração para geração. E a legal racional burocrática é baseada em leis, né, em normas, como a gente vem falando, não está ligado nem a heranças, né, como a tradicional, e nem a carismática, e sim em regras estabelecidas e aceitas pelas pessoas do país ou da organização. No entanto, Weber ainda apresenta uma denominação de autoridade racional presente em toda a sociedade, que está dividida em 3 categorias: formalidade, impessoalidade e profissionalismo. Isso também já caiu em prova, pode fazer um xizinho aí. Formalidade definida por leis, né, buscando sempre a questão mais racional. A impessoalidade, as normas devem ser obedecidas através das leis e não por pessoas. E o profissionalismo, definidas por leis pré-determinadas. O subordinado segue seu trabalho pelo seu profissionalismo. Então, quando a gente entende a formalidade, a gente busca essa parte racional entre os meios e fins. A impessoalidade, as leis precisam ser feitas para a organização e não por pessoas. E o profissionalismo tende, né, as leis tendem a vir de acordo com a profissão que a pessoa vai seguir, a carreira que ela vai estar seguindo. As características da burocracia segundo Max Weber, né? Então, caráter legal das normas, caráter formal da comunicação, divisão do trabalho, impessoalidade no relacionamento, hierarquização da autoridade, rotinas e procedimento, competência técnica e mérito, especialização da administração, profissionalização, previsibilidade do funcionamento. As consequências previstas dessa teoria: previsibilidade do comportamento humano e padronização do desempenho dos participantes. Por quê? Se eu já dito as regras, eu já coloco no papel, eu já sei como as pessoas vão agir, né? Então, por isso que a questão da padronização acaba trazendo essa questão da previsibilidade. O objetivo, máxima eficiência da organização, porque a gente já prevê o que as pessoas vão estar fazendo. O papel... A burocracia tem um papel fundamental em uma organização, busca a padronização das tarefas. Tá? Então, isso é uma das grandes características. Disfunções do modelo burocrático de Max Weber. Também essa partezinha aqui, ó, finalzinho da página 127, começo da página 128, gosta de cair em prova. Também. Como podemos verificar, nem tudo na burocracia apresentada por Weber alcança seu objetivo final, possuindo algumas ineficiências no conjunto das atividades, determinadas por disfunções que serão apresentadas a seguir. Tanto para Chiavenato quanto para Ribeiro, analisam os estudos de Weber e apresentam como disfunções da burocracia: internalização das diretrizes e normas, excesso de formalismo de papel, resistência à mudança, despersonalização do relacionamento, categorização do relacionamento, alta conformidade em relação às regras e regulamentos, exibições de sinais de autoridade, dificuldade no atendimento a clientes e conflitos públicos. Basicamente, o que
a gente vem falando, né, com relação a essas deficiências que tem a teoria burocrática. Pode ser eficiente, ter isso como vantagem? Pode, mas ela pode acabar tendo aí essa questão de formalismos em excesso, e isso pode acabar não levando por um lado positivo, né? Então a gente tem aí, acaba que o autoritarismo é muito forte, isso pode acabar gerando frustrações nas pessoas, né? Então a gente tem ali na página 129 até mesmo essas vantagens e desvantagens. E desvantagem é o excesso de documento, né? As decisões têm que ser muito padronizadas. Então, a vantagem, né, é que existem regras, é o que eu falo. A gente precisa ter regras, a gente precisa ter regulamentos, mas a gente não pode também achar que isso é a base de tudo dentro de uma empresa, né? Que ele traz também na página 130 os graus da burocracia na realização de alguns processos importantes para a sociedade e para as empresas. Então, aqui ele fala assim, a falta de burocratização e o excesso de burocratização, o que pode causar? Na divisão do trabalho, na hierarquia, nas regras, na formalização, na impessoalidade, na seleção e promoção e na eficiência. Divisão do trabalho, por exemplo, a falta de burocratização, falta de especialização, bagunça, confusão. Já o excesso, superespecialização e responsabilidade. Então, a gente tem que saber equilibrar, né? Entre um e outro. Na hierarquia, falta de autoridade, na escassez, e no excesso, autoridade, autocracia, a imposição. Isso já não é legal ter a imposição, mas também não é legal ter a falta de autoridade. Então, por isso que se deve sempre manter essa questão do equilíbrio. Por exemplo, na eficiência, falta de escassez, é desordem, escassez da burocratização causa desordem e o excesso vai causar rigidez, o que também não é bacana. A gente trabalhar com altos níveis, né, de rigidez, as pessoas às vezes acabam trabalhando com muita pressão, né? Aqui ele coloca uma das maiores críticas referente à teoria burocrática, teoria da burocracia, é o excesso de racionalidade, de racionalismo e formalismo que as organizações, tanto governamentais como privadas, dedicam à natureza operacional para formalizar a operação, racionalizando tudo e todos os ambientes que está inserida. É como eu disse, né? A gente não pode também criar esses exagero, porque senão a gente vai ter alguns bloqueios, né? Como até mesmo essa questão das pessoas não conseguirem expor o que estão pensando, né? Porque é tudo muito rígido. Ter muita hierarquia, muita autoridade, a gente impede as pessoas de serem mais criativas. A grande formalidade demora nas tomadas de decisão. Então, tudo isso também pode, é o que eu falo, meio termo. Essa é uma teoria que a gente tem que saber dosar. Depois a gente entra na teoria estruturalista da administração. Então, que ele coloca lá que no final da década de 1950 perdeu-se o declínio das teorias clássicas e humanas, surge então a teoria burocrática, tipicamente formalizada, prejudicando o comportamento humano, mas ainda democrática. Com os problemas gerados pelo excesso da burocracia, era necessária uma nova teoria, mais abrangente e que fosse colocada em consideração a uma organização formal e complexa, a qual deveria ter uma grande interação social,
Com a necessidade de encontrar um equilíbrio diante das críticas apresentadas da teoria burocrática, é que ficou muito claro que o modelo não atenderia às necessidades das organizações. Aí, então, a nova chamada de estruturalismo, criada por Amitai Etzioni, foi que apresentou um modelo integrado para o desenvolvimento de uma nova gestão dentro das organizações. Percebem que uma teoria que é criada em cima da outra, ela vem justamente nesse intuito de a gente precisa melhorar, a gente precisa criar novas estruturas, né? Então, acaba que as teorias elas vêm mudando. Não que a gente deixa de usá-las, né, no dia a dia, mas a gente entende que a gente precisa evoluir também. Então, a teoria estruturalista ela vem no sentido de interagir a organização com a sociedade, com o ambiente, né? Então, ela observa que precisa, né, integrar todos esses processos. A teoria estruturalista ela vem com esse trabalho humano, tanto na questão formal, né, ela trabalha com o processo formal, porém ela vai fazer a integração humana de uma maneira informal. Então ela observa que eu preciso encaixar tanto a parte formal e informal para que a gente tenha sucesso dentro da organização. A teoria estruturalista ela tende a reunir todas as teorias anteriores, então ela junta todas as teorias anteriores e ela começa a entender a importância de se estudar o ambiente interno e o ambiente externo da organização. Então ela começa a observar essas duas formas de trabalhar e entender que existe o ambiente da empresa e existe o ambiente do mercado, que a gente pode trabalhar internamente de forma formal e que a gente também pode trabalhar de forma informal. Então, essa teoria, né, ela busca bastante essa questão de integração entre todas as teorias criadas. Ela tem essa questão de viabilidade, de ter a visão na economia, no lucro da organização. Ela também entra numa questão onde ela observa a parte psicológica, né, ela estuda a psicologia, a filosofia, a matemática, porque ela entende que se também juntar todas esses estudos, né, essas influências, a gente consegue observar melhor como a organização funciona dentro da sociedade. Então, ele acaba montando essa estrutura justamente para entender os ambientes. Característica da teoria organizacional, como eu venho falando, ela possui esse foco, né, na organização formal e informal, onde ela também trabalha muito essa questão de avaliar o processo, entender as recompensas, saber como o ambiente de trabalho o que está proporcionando ao colaborador e à sociedade também. Então ela visualiza ela visualiza muito o mercado, né, o que acontece com a tecnologia. Então ela observa tudo isso, as características e origem da teoria estruturalista. Ela vem de uma organização onde ela acha que precisa ser formal e informal, com seus diferentes mecanismos de recompensa, que conduzem a diferentes modelos e formas de organização, e interação com o ambiente externo, que vai formar o estruturalismo. O ambiente organizacional. Bom, não é novidade porque a gente também já estudou lá no marketing, né, em algumas disciplinas, essa questão do que é o ambiente, né? A gente
E se eu não me engano, a gente também, no comecinho desse livro, voltou a falar essa questão do ambiente organizacional, que é dividido em ambiente externo e ambiente interno. Então, a gente precisa entender que o ambiente interno, que são todos os recursos da empresa, recursos financeiros, recursos humanos, recurso produtivo, recurso de matéria-prima, tudo isso vai fazer com que a empresa vai produzir, vai fazer entregar o teu produto. Mas isso só vai acontecer se a gente entender o que acontece nesse ambiente externo, né? O que não só observar a organização, mas também analisar esse ambiente externo. Aqui dentro da organização, ele fala sobre o homem na organização. E ele comenta, né? Ele fala assim: a teoria estruturalista apresenta o homem na organização tem necessidade de ser bem sucedido. Para isso são necessárias algumas características. Então ele vê que o homem precisa ser flexível, se adaptar às mudanças, ser tolerante às frustrações, né? Então, para não ter esse desgaste emocional, ter capacidade de adiar as recompensas, né? Das compensações do trabalho, permanentemente de desejo de realização. Isso a gente tem pelo fato mesmo, né? Como a gente estudou na teoria de Maslow, a gente tem essa necessidade de realização. Existem 6 aspectos múltiplos das organizações estruturalistas que a gente mostra aqui. O primeiro aspecto é a organização formal e informal, onde a gente tem essa questão da formalidade, do relacionamento formal, onde se tem essa estrutura hierárquica, e da informal, onde a gente tem essa troca, né? Essa questão de coleguismo, de amizade dentro da própria empresa. O segundo aspecto, recompensas materiais e sociais. Ele acredita ser muito importante dentro dessa estrutura. Os diferentes enfoques da organização, como é que a gente busca esses objetivos, né, e as metas da empresa. A empresa ela pode ser um sistema fechado, né, que tem a visualização somente da parte interna, mas também a gente considera a empresa como um sistema aberto, onde tem essa troca de ambiente externo com o ambiente interno também, entre os ambientes, né? 4, níveis da organização, isso já caiu em prova também. Os níveis da organização, a gente divide aí em 3 níveis: nível institucional, gerencial e técnico, onde no nível institucional a gente tem o nível estratégico da empresa, é o topo. No nível gerencial, a gente tem o meio, onde estão os gerentes, é o nível considerado nível tático. E o nível técnico, que é o nível operacional, que é onde vão estar as pessoas que realmente vão operacionalizar toda a nossa empresa. Depois a gente tem lá diversidade de organizações, onde a gente tem organizações de diferentes tamanhos e tipos, e a gente precisa adaptar a nossa organização de acordo com o que ela representa. E sexto, análise interorganizacional. Pouca foi a preocupação das outras teorias referente ao ambiente externo, em que a organização estava localizada. O estruturalismo tem como início a inter-relação entre as organizações, mas independentemente das outras no aspectos funcionais, mas que deve interagir com esse ambiente externo também. O estruturalismo e as organizações. Tipologias. A tipologia está dividida em algumas características, né? Divisão do trabalho e atribuição de poder e responsabilidade, representada pelo planejamento,
O centro de poder tem o poder de controlar a organização, dirigindo-a para os seus objetivos já planejado. E substituição do pessoal. As pessoas podem ser substituídas por outras. Ninguém é insubstituível dentro de uma empresa. A gente pode controlar a nossa empresa de 3 maneiras, né? Então, tem 3 categorias que a gente pode falar sobre controle de uma organização. O controle físico, o controle material e o controle normativo. O físico, considerado um modelo que traz negatividade dentro da organização, esse tipo de controle se destaca pela imposição de ordens. O material, esse modelo é equivalente a promoções, ou seja, baseado na aplicação de meios de recompensas materiais. E o controle normativo tem como base ações sociais mediante crenças, fé, amor, aceitação, prestígio. É um modelo que utiliza a ética e a moral no controle das pessoas. Para finalizar as tipologias, temos aí a questão das obediências, também que são classificadas em 3 modelos: coercitiva, utilitária e normativa. A primeira, utiliza-se o poder físico imposto através de punições ou de prêmios, geralmente apresentado por pessoas alienatórias. Utiliza muito essa questão de forçar a pessoa porque eu vou dar algo para ela. Utilitárias, através de incentivos econômicos. Esse modelo de controle é através de remuneração salarial. A pessoa me obedece porque eu estou tendo essa parte econômica. Normativas baseadas no consenso entre pessoas. Esse modelo tem como controle a moral dos participantes, buscando envolvimento e a motivação. Eu vou fazer isso de forma voluntária. Unidade 3 agora, pessoal. Unidade 3, pessoal. As últimas escolas da administração. A teoria sistêmica, a teoria contingencial, os aspectos da administração na globalização. Então, aqui a gente também divide em 3 tópicos. Tópico 1, a gente fala das escolas da administração, a teoria sistêmica e a teoria contingencial. No tópico 2, a escola da administração, perspectiva contemporânea da administração. E o tópico 3, a administração na globalização, gestão do conhecimento e inovação. Então, na verdade, agora a unidade 3, ela vai trabalhar mais com conceitos modernos. Né? Ela traz os conceitos que a gente utiliza, que a gente consegue observar um pouco mais atuais. Tudo que a gente aprendeu até agora, unidade 1 e unidade 2, é o que eu falo para vocês, são teorias antigas, mas teorias que nos dão base, que nos dão estrutura para uma boa administração. Não é porque ela é totalmente rígida. A gente tem que entender que todas as teorias nos auxiliam dentro de uma boa administração, de uma boa gestão. Então a gente precisa conhecer, ter a base de todas elas, para poder saber como que funciona hoje as empresas. A gente vai adaptar aos nossos tempos. A gente consegue enxergar que tudo que mudou, né? Que ser burocrático não é ser eficiente como eles acreditavam, né, na época. Então, tudo isso a gente tem que observar, que nos ajudou com a evolução da administração. Tópico 1.
Página 149. Então, ele coloca aqui, né? Teoria sistêmica e teoria contingencial. Aqui na introdução ele fala assim pra gente. Na década de 1960, surge a teoria sistêmica da administração, cuja origem é oriunda da evolução dos conceitos do estruturalismo e behaviorismo, que é a questão da recompensa, né? Assim como é uma das escolas que sofre menos críticas, pois está alinhada com o pensamento e o modelo capitalista, ou seja, um modelo muito mais utilizado nesses últimos tempos, né? Aí depois ele coloca aqui, outra contribuição significativa é a teoria da contingência. Ela destaca que não há nada de absoluto nas organizações, que tudo é relativo e tudo depende das circunstâncias. Após pesquisas que foram realizadas na década de 60 a respeito da relação entre modelos de estruturas organizacionais e suas eficiência. A teoria da contingência recebeu o auxílio de várias outras teorias também, estudos e princípios, entre elas são a do sistemas orgânicos e mecânicos. E, por fim, o surgimento de duas novas teorias, as organizações passam a adotar técnicas de gestão como análise do ponto de equilíbrio, teoria dos jogos, programação linear, teoria das redes, teorias das filas, análise estatísticas, programação dinâmica, just in time, que é muito falado dentro das organizações. O modelo Kanban, muito utilizado também. Analisam quais medidas, através de indicadores, auxiliam no processo de tomada de decisão, possibilitando que as organizações se tornem cada vez mais competitivas em seus mercados e processos de gestão. Teoria sistêmica da administração. Ela vai juntar diversos tipos de ciência, principalmente a matemática, a cibernética e de sistemas. Dentro disso, né, quem criou aqui foi o Carl Ludwig von Bertalanffy, que era um biólogo, enfim. Ele realizou esses estudos na Alemanha, enfim, ele acabou mostrando, né, que toda essa parte, tanto da matemática, quanto da cibernética, quanto do sistema, a teoria de sistemas, ajudam nessa teoria sistêmica. A teoria do sistema, aí aqui embaixo no Uni a gente tem ali, né? A teoria dos sistemas, ao mesmo tempo que nos proporciona uma compreensão mais realista da complexidade do fenômeno organizacional, faz-nos tomar consciência, em primeiro lugar, do que os princípios e as regras ditados pelas várias escolas e pelos praticantes de administração são de alcance extremamente limitado, incapaz de equacionar satisfatoriamente os problemas que mais significativos enfrentados pela organização. E, em segundo lugar, de que carecemos não apenas de táticas administrativas que articule e interligue com clareza os pontos cruciais e integrantes da teoria, e onde cada passo tem a razão de ser em função dos objetivos a serem alcançados. Então, ele entende que essa teoria do sistema, a gente começa a observar que existem relação entre a organização, né, e um estudo estatístico, que a gente sabe que, se a gente for observar hoje, quem trabalha, por exemplo, com a parte financeira, ela tem toda uma questão de tabela,
de orçamento, de tentar prever o que possa vir a acontecer nos meses seguintes. A gente se baseia tudo numa questão de que a gente precisa enxergar o futuro, enxergar o que está acontecendo dentro do mercado, enxergar quais são os números que estão à nossa volta, para a gente conseguir, então, de fato, trazer isso para dentro da empresa e, assim, organizar a nossa empresa, estruturar a nossa empresa, executar de acordo com o que a gente está observando através de números, através do que acontece dentro dessa estrutura do ambiente externo. Então, ele fala, né, que existe que a empresa, ela tem essa questão das entradas de informação, de matéria-prima, de recursos, enfim, e tem a saída, que é a transformação do meu produto, do meu serviço, que vai ser entregue ao meu cliente. Então, isso tudo, né, a gente precisa entender qual é essa relação desses sistemas, como que acontece esse sistema. Então, na verdade, quando a gente fala de teoria sistêmica, a gente está entendendo essa interação, essa conexão que tem dentro de toda a empresa, com o objetivo central, que é entrada, saída do produto, para poder entregar para o meu cliente e assim a gente conseguir operacionalizar o que de fato a minha organização deseja. A origem e o surgimento, né? A teoria sistêmica da administração, na década de 60, cuja origem é oriunda da evolução dos conceitos dos estruturalista e behaviorista. A teoria sistêmica é uma abordagem que utiliza diversas ciências, como a gente já falou, a matemática, a cibernética e a de sistemas, também com base, né, em todos esses estudos, esses conceitos que vão contribuir para o processo de gestão. A primeira que aparece para a gente é a cibernética, que é considerada uma ciência da comunicação, do controle, né, que vai ter entre esses sistemas que vão estar interligados entre, né, esses comportamentos do indivíduo. A Lavinha está colocando que não consegue entrar. Peraí, vamos ajudar. Vamos seguir aqui. Então, a teoria, né, cibernética dos sistemas de controle baseada na comunicação entre os sistemas e os meios dos indivíduos inseridos nesse sistema. E do controle de cada uma das funções, dos ambientes, visando compreensão de todos os processos, gerando informação e transformação em seu ambiente, compreendendo principalmente os aspectos físicos, fisiológicos e psicológicos do processo administrativo. Depois a gente tem a teoria da matemática, que também conhecida como pesquisa operacional, concentra os estudos nos problemas administrativos, tendo o base nesse processo decisório, desenvolvendo mecanismos que serão, né, traçados através do modo lógico. Então, é uma abordagem quantitativa, é uma abordagem estatística, onde a gente vai simular soluções de problemas através, né, de números, através dos processos em que a organização está relacionada. A pesquisa operacional auxilia os gestores na questão de foco em relação ao problema, assim como quais os caminhos serem tomados de forma rápida para criar o plano de ação em busca de solução. Se a gente for observar, realmente, quando a gente pensa nessa questão quantitativa, números, né, índices, percentuais, a gente consegue ter uma visão melhor da nossa tomada de decisão. A pesquisa operacional trouxe para o processo decisório na gestão organizacional novas técnicas e ferramentas que passam a auxiliar seus gestores cada vez mais no desenvolvimento da visão sistêmica da organização.
Tema de prova, tá? Isso aí, página 155, tá? Teminha de prova, cliquem, bota coração, bota estrelinha, porque já sabe que isso já foi tema de prova. Então, quais são esses processos, né? A gente então observa para análise de decisão. A gente analisa o ponto de equilíbrio das nossas vendas. Então, é entender o que é o ponto de equilíbrio, é onde eu posso, o que vai ficar entre o quanto eu estou gastando e o quanto eu estou lucrando. E ali é o ponto de equilíbrio que eu vou achar entre essas duas variáveis. Naquele cruzamento onde eu sei que eu não posso gastar mais do que aquilo e eu também não posso lucrar menos do que aquilo. Ponto de equilíbrio é onde a gente nem lucra e nem toma prejuízo. Então, a gente precisa entender o que é a minha receita versus minha produção. Teoria dos jogos, técnica matemática para análise de ameaças e oportunidades do ambiente, criando uma visão, né, para os gestores. Programação linear, outra técnica também matemática, onde a gente otimiza a alocação dos recursos em favorecimento dos objetivos e resultados. Teoria das redes, uma abordagem matemática cuja origem vem das técnicas de planejamento e programação de redes. Teorias das filas, técnica que visa otimizar os arranjos dos objetos ou assuntos em eminente situação de aglomeração, os gargalos, por exemplo. Análise estatística, técnica de análise através do cálculo de probabilidade de dados estatísticos. Programação dinâmica, técnica aplicada em questões interrelacionadas que necessitam de solução de seus problemas, decisão específica, mas cujo resultado final a ser alcançado deve satisfazer e auxiliar todos na organização. O just-in-time, que auxilia a controlar e diminuir os desperdícios, é quando a gente vai trabalhar, a gente quer produzir no tempo certo, com a quantidade certa, sempre economizando, né? Não criando muito estoque, não tendo volume nem de estoque de produto final e nem de matéria-prima. Kanban é uma técnica que programa e controla os processos de produção na organização, utilizada no auxílio da administração do just-in-time, controlando o fluxo de materiais e sua movimentação recebido dos fornecedores. A técnica Kanban é uma maneira da gente organizar o espaço. Tá? Então, a gente acaba... Essa parte, just-in-time e Kanban também já caiu em prova. O Kanban, então, na verdade, ele organiza o espaço de uma maneira que fica muito mais fácil das pessoas entenderem onde está cada processo, né, que ela vai fazer dentro da empresa. Ainda na teoria da matemática, ele fala da questão do BSC, que é o Balance Scorecard, que é muito utilizado, né, dentro das organizações, porque a gente acaba entendendo quais são os indicadores e as metas da empresa, e aí dentro disso a gente consegue observar onde os indicadores de cada setor, né, de cada departamento, e se isso está alinhado ou não às estratégias da empresa. Teoria de sistemas e suas principais características e contribuições. A teoria de sistemas, como contribuição ao produzir suas teorias e conceitos, passa a criar cenários em que o processo decisório deixa de ser empírico, assim criticando as teorias anteriores que trabalhavam de forma separada. Já a teoria de sistemas gera a conectividade no processo decisório e a visão sistêmica ao gestor. Então, se a gente for observar, ele coloca aqui, né, os pressupostos básicos dessa teoria. A gente coloca que existe uma tendência para a integração das ciências naturais e sociais
porque eu começo a observar tudo dentro da empresa. Eu não vou me focar somente na parte do homem, do trabalhador. Eu não vou focar somente na estrutura. Eu não vou focar somente na hierarquia. Não, eu consigo ter uma visão porque eu começo a entender que todas essas ciências se relacionam. Essa integração parece... Isso também já caiu em prova, essa partezinha que eu tô lendo aqui do A, B, C, D. Essa integração parece orientar-se rumo a uma teoria dos sistemas. A teoria dos sistemas contribui um modo mais abrangente de estudar os campos não físicos do conhecimento científico, como as ciências sociais. A teoria dos sistemas desenvolve princípios unificadores que atravessam verticalmente os universos particulares das diversas ciências envolvidas, visando o objetivo da unidade da ciência. E, por último, a teoria de sistema conduz a uma integração na educação científica. Os componentes, também, isso que já caiu em prova, tá? Esses componentes. Quais são os componentes da teoria do sistema? Insumo, que são todas as entradas, né? São todos os recursos que vão entrar dentro da minha empresa, seja ele humano, material, financeiro ou tecnológico. Tudo que está entrando dentro da minha empresa. Para correr, então, o processamento, que é quando eu vou juntar todos esses recursos, todos esses insumos e vou passar por uma transformação. Eu transformando isso para ter uma saída. Essa saída é o meu produto, é o meu serviço, qual eu vou colocar à disposição do meu cliente. Entropia, tendência que os organismos têm em desagregar, diferente de uma máquina que, se ao ser usada exaustivamente, vai romper e parar de funcionar, sistema fechado, gerando a entropia negativa, sem condições de adequação e ou transformação, apenas ruptura em si. Então, a maneira como as coisas vão se rompendo, né, ao longo do processo da empresa. Homeostase. Nas organizações, essa parte aqui, tá? Que eu vou ler. Nas organizações, esse processo de homeostase também ocorre, porém não de forma automática, como em nosso corpo. Cabe à organização criar mecanismos e dispositivos para perceber o problema e efetuar a correção ou reabilitação do processo. Então, a homeostase nada mais é identificar o problema, né, e fazer com que o organismo, que é a empresa, consiga reabilitar, consiga melhorar, consiga corrigir este problema. Retroalimentação, que é a questão do feedback, que é a capacidade de resposta que ele tem com um problema. Prova discursiva. Isso já caiu em prova discursiva, essa tabela aqui, onde a gente fala dessa situação do sistema em relação quanto à natureza ou quanto à Constituição. Então, o tipo de sistema, quanto à Constituição, ele pode ser um sistema físico ou concreto, que são os equipamentos, as máquinas, é o real, é o que a gente consegue observar, né, dentro da empresa. Quando a gente fala do sistema, tipos de sistema, quanto à natureza, a gente divide em sistema fechado e sistema aberto. Tem a outra parte aqui, ó. Ainda do quanto à Constituição. Quanto à Constituição, ele pode ser de sistema físico ou concreto,
que é real, ou abstrato conceitual, que aí são os planos, as ideias que a gente tem da empresa. Quanto à natureza, ele pode ser de sistema fechado ou de sistema aberto. Sistema fechado, a gente não tem essa influência do ambiente, né? A gente observa o sistema fechado como comportamento que tem dentro da própria empresa, dentro da estrutura da empresa, e já o sistema aberto são as relações que a gente vai ter com o meio ambiente, as entradas e as saídas dos recursos, né? O que a gente vai ter com relação ao ambiente externo, né? Ao que o ambiente vai proporcionar à empresa. Teoria contingencial da administração. Página 162. Tem bastante coisa ainda. Vambora, que hoje a gente começou cedo para poder tentar fechar a unidade 3 hoje mesmo. Nada de jogar para a próxima aula. Teoria contingencial parte do princípio que não existe um modelo ideal para atender todos os tipos de empresa e todos os seus cenários. A teoria contingencial, em sua origem, utilizou as premissas básicas da teoria de sistemas, em especial em relação aos aspectos de interdependência e da natureza orgânica das organizações. Outra característica dessa teoria é de que tem um aspecto proativo, não reativo, pois considera a importância a constante identificação das condições ambientais e das práticas administrativas, buscando plena harmonia. A teoria da contingência ou teoria contingencial destaca que nas organizações tudo é relativo e nada é absoluto. Tudo depende das circunstâncias. Então, a gente entende que a estrutura da minha organização vai de acordo com a minha realidade, de acordo com o meu mercado. Então, o que a gente entende que a teoria contingencial já contribuiu? Faz um xizinho aí também nessa tabela aí, que já foi tema de prova e discursiva, segundo a minha postura. Contribuiu porque analisou essa relação entre tecnologia e a organização, observou os efeitos do ambiente externo dentro da administração, analisou a adaptação da organização com as funções da mudança tecnológica, estruturou o processo da estratégia corporativa e da estratégia de negócio, analisou a interação das questões contingenciais, observar as necessidades das organizações e se adaptar às necessidades do ambiente. Por exemplo, foram uma delas. As tipologias, né? Dentro da teoria contingencial, a gente classifica as organizações em mecanísticas e orgânicas. Então, a gente entende que o objetivo dessa teoria é compreender como a organização se relaciona com o ambiente, mostrando sempre a existência de uma relação funcional entre condições do ambiente e as técnicas administrativas apropriadas ao alcance eficaz do objetivo da organização. Então, a gente precisa entender que essa relação da empresa, ela só vai funcionar se a gente conseguir observar qual é a minha estrutura,
qual é o meu tipo de desempenho, o que eu preciso adaptar para que a minha empresa funcione dentro desse mercado. Principais características. Então, a gente tem lá a organização vista de forma mecanicista e organicista. Isso também já caiu em prova. Mecanicista. Possui uma estrutura vertical por meio de uma minuciosa divisão de trabalho. Sistema rígido do controle. Amplitude do controle de supervisor. ênfase nos princípios universal da teoria clássica. Organização organicista. Estruturas organizacionais mais flexíveis. Desenhos de cargos baseados nos princípios da complementariedade. As decisões são tomadas por todos os níveis. O conhecimento é pré-requisito para as atividades. Valorização das comunicações. ênfase nos postulados da Escola das Relações Humanas. Tá vendo que ele junta todas as teorias e acaba falando assim, ó, a empresa precisa se adaptar a que ela mais se encaixa. A teoria da contingência tem como seus principais aspectos básicos. A organização é de natureza cíclica, ou seja, é um sistema aberto. Ela vai passando por fases. Então, ela tem um ciclo que ela começa ali, começo, meio e fim. Porém, às vezes ela vai ter momentos em que ela vai estar em alta, ela pode estar em baixa, ela pode estar em alta, ela pode estar em baixa. Ela vai passar por modificações, ela vai passar por integração do que acontece no mercado. As organizações apresentam um complexo interrelacionamento entre si e com o ambiente. Então, ele mostra lá que existe a empresa, o ambiente tarefa e o ambiente externo, né? Então, a gente acaba observando que existe lá no meu ambiente tarefa os meus concorrentes, fornecedores, os meus clientes. No ambiente externo, a gente tem a tecnologia, a cultura da sociedade, as políticas, as leis, tudo isso tudo isso influencia nesse ambiente. Aqui algumas contribuições, né, de alguns estudiosos dentro dessa teoria da contingência, como o Alfred foi na questão da descentralização do poder, né, onde acaba que as tarefas são de responsabilidade de cada setor, de cada unidade. A teoria, a contribuição de Joan Utzboa, né? Enfim, ele contribuiu para a parte da tecnologia, né? Então, ele compreendeu aí que a tecnologia, ela acaba que auxilia nesse processo de tomada de decisão, auxilia nessa estruturação da empresa. Então, evolui, né, a tecnologia evolui os mecanismos que a empresa vão ter no dia a dia. Ele também coloca, né, aqui nessa parte. Essa tabela já caiu em prova, mas caiu só essa parte em relação ao alcance de administração. Ele relata, né, que a questão da complexidade, né, dos chefes, né, a questão da complexidade da tecnologia, isso vai exigir, né, mais serviço e o apoio das pessoas ao redor, né, quando a gente trabalha com
um grande número de pessoas complexas, de tecnologias complexas, faz com que a gente tenha de ter mais pessoas dentro da empresa. Tópico 2. Escola da Administração, perspectiva contemporâneas da administração. Aqui a gente fala desse processo, né, mais atual que a gente vem tendo aí dentro do desenvolvimento estratégico das organizações. A gente entende aí do desenvolvimento organizacional, por exemplo, né? A gente traz algumas mudanças, né, que vão acontecendo. Se a gente for puxar lá gestão de pessoas que vocês já tiveram lá na primeira fase, por exemplo, a gente consegue entender justamente essa questão do desenvolvimento organizacional. A teoria do desenvolvimento, né, que a gente começa a observar que a gente precisa desenvolver toda a organização. A gente precisa criar todo esse processo, não só coletivo, mas também individual das pessoas. Né? Então, a gente começa a entender que a organização ela funciona porque existe pessoas e essas pessoas precisam ser desenvolvidas para poder realizar um processo produtivo, né, o seu trabalho em si de maneira mais eficiente, mais eficaz, e que elas vão conseguir se adaptar com mais facilidade às mudanças. A gente sabe que cada vez mais as mudanças vêm acontecendo dentro das organizações, e justamente por isso a gente precisa trabalhar com pessoas que saibam se desenvolver, né? Porque mudanças vão acontecendo e a gente também precisa ter esse melhor desempenho no grau de desenvolvimento. Isso que eu estava falando. Teoria do desenvolvimento. Acompanhando a evolução das teorias organizacionais, somado a uma preocupação em relação a fomentar ao gestor ferramentas que permitissem avaliar o desempenho, não apenas da organização, mas também avaliar o desempenho do próprio administrador. A teoria do desenvolvimento é considerada democrática, participativa e voltada para a administração de pessoas, sendo que sua abordagem recebe influências de vários autores. Então, o desenvolvimento, né, organizacional, ele mostra justamente isso, que é desenvolvimento organizacional, de todas as pessoas, de gestores, diretores, colaboradores de maneira geral. Então, justamente até o que eu vim falando da questão da mudança, né? O conceito de DO, desenvolvimento organizacional, está relacionado com os conceitos de mudança adaptativa da organização, a mudança que ocorre no ambiente. Isso levou a um novo conceito de organização e de cultura organizacional. A gente vive em constante mudança. Por isso que hoje o desenvolvimento organizacional ele vem sendo observado mais dentro das estruturas. Desenvolvimento organizacional é um esforço conjunto, sempre apoiado pela alta administração, visando melhorar os processos de resolução de problemas organizacionais, sempre utilizando o método mais eficaz e colaborativo em relação à administração geral e em relação à cultura organizacional. A abordagem do desenvolvimento organizacional é essencialmente pragmática, trabalhando sobre e a partir da realidade organizacional para garantir as mudanças desejadas. A pesquisa de ação tem por fundo a pesquisa-ação, que é um tipo de pesquisa que não se limita em descrever
uma situação problema na organização em exame, bem como o método de pesquisa utilizado é de sua relevância. Então, a gente analisa, a gente compreende o que está acontecendo, observa os pontos fortes, pontos fracos da empresa, vê o que precisa ser, traz esses dados, traz as informações, vê o que precisa ser melhorado dentro da empresa. Por isso que a gente fala que o desenvolvimento organizacional ele está ligado à gestão de pessoas, porque a gente precisa entender, as pessoas são as que vão desenvolver essa organização. Abordagens, ecologia populacional, escolha estratégica e determinismo. O embasamento nos modelos de seleção natural da ecologia e ou natureza está focado nos aspectos estruturais do ambiente. O modelo de ecologia populacional busca explicar as mudanças organizacionais a partir da análise da natureza e da distribuição dos recursos ambientais. Sua origem parte da teoria de Darwin sobre a seleção das espécies, a qual crê na ideia da evolução a partir de um ancestral comum, por meio de seleção natural, ou seja, a partir das mudanças ocorridas no ambiente, ocorre a seleção de algumas espécies que estão aptas ao novo ambiente, assim como a espécie menos apta podem desaparecer. Trazendo isso para o mundo empresarial, a gente consegue entender justamente que as empresas estão dentro do mercado, sobrevivem aquelas que conseguem se adaptar ao ambiente. Aquelas que não se adaptam ao ambiente ficam para trás. Elas tendem, né, a desaparecer. Então é basicamente isso que essa teoria, né, visa mais nesse sentido ambiente. A teoria de novas abordagens da administração, na página 183, ele fala: a teoria administrativa tem pouco mais de 100 anos. Ao longo dos anos, ela passou por grandes transformações e agora enfrenta a forte turbulência da era da informação, sendo que, na era da informação, o capital financeiro cede o trono para o capital intelectual, fortemente influenciado pelo impacto provocado pelo desenvolvimento tecnológico e pela tecnologia da informação. Os principais desafios a serem superados pelas empresas na era da informação são explicados no quadro a seguir. Estrelinha, coraçãozinho, destaca a página 184. Já caiu em prova também. Quais são os principais desafios? Primeiro, o conhecimento, né? Então, a gente sabe que o que a gente tem de conhecimento vale muito dentro dessa era da informação. A digitalização, tudo está na internet, tudo está digital. As informações elas conseguem serem transmitidas de uma maneira muito rápida, muito fácil, né? A virtualização, o escritório digital, a escola digital, né? Hoje a gente está vivenciando muito mais essa era da virtualização, onde tudo está nesse mundo digital da internet, por exemplo. Molecularização. A nova economia é uma economia molecular. A antiga corporação foi desagregada e substituída por moléculas dinâmicas e grupos de indivíduos e entidades que formam a base da atividade. Várias moléculas, né? A gente considera que somos várias moléculas, vários grupos que fazem esse giro dentro da organização. Integração e redes interligadas. A economia ela tende a se interligar para criar novas riquezas, né? Estão cada vez mais conectadas com a internet. Desintermediação.
As funções de intermediário entre produtores e consumidores estão sendo eliminadas pelas redes digitais e pelo comércio eletrônico. Tudo é muito mais fácil essa questão da troca, né? Eu não preciso ter um fornecedor na minha cidade vizinha, eu posso ter um fornecedor em qualquer lugar do mundo e através da internet eu consigo obter essa matéria-prima. Convergência pró do consumo, imediatismo, a gente está cada vez mais rápido, as coisas estão acontecendo cada vez mais em tempo real. A globalização e a discordância, que são as questões sociais sem precedentes, está emergindo, provocando traumas, conflitos que precisam ser administrados. A era da informação realmente ela vem aí também causando esses traumas nas pessoas. Oh, tô querendo trocar de página na página que eu vi. Que é isso? Nós temos aí, então, os 14 pontos de Deming, onde ele vai estudar toda essa questão, né, do relacionamento entre fornecedor e cliente, onde ele possui esse processo interno e externo à organização. Então, ele cria lá os 14 pontos da produtividade, que é criar e publicar a todos os funcionários os objetivos da empresa, aprender uma nova filosofia, entender o propósito de melhoramento e redução de custos, suspender a prática e a aprovação das compras apenas numa base de preço. E aí ele traça, né, todos os melhores, o que a gente precisa aprimorar nesse relacionamento entre fornecedor e cliente em questão de produtividade. Qualidade total, que também veio contribuído de Deming. Então, a gente tem aí o Joseph Juan, onde Juan ele observa essa questão da qualidade total, onde ele observa que a gente precisa melhorar os nossos processos dentro da organização. A gente precisa entender que dentro da empresa todos, desde da pessoa que cuida da faxina até o diretor da empresa, precisam entender o que é qualidade. Que a qualidade não está somente na produção, não está somente na matéria-prima. Quando a gente fala de qualidade total, vem de todos, né? Todos vão todos vão fazer parte dessa situação. Então, vem da gestão de qualidade. Então, esse gerenciamento de qualidade, onde a gente vai ter todo um planejamento, um controle, uma melhoria de qualidade. A gente também fala, né, quando fala de qualidade total, quando a gente fala de qualidade total, a gente também fala de defeito zero, onde as empresas que vão trabalhar com esses programas de alta qualidade, eles também entendem que precisa ter o defeito zero, fazer apenas uma vez, fazer o certo, fazer o correto desde o início. E quando a gente faz o certo e o correto desde o início, a gente tende a não ter defeitos no final. Então, isso acontece que a gente acaba criando uma melhoria e a gente acaba trazendo uma produção, né, com mais eficiência também. A gente acaba criando especialização, né? A gente acaba entendendo que o nosso cliente quer e tende a fazer o melhor para ele.
Os verdadeiros responsáveis pela falta de qualidade são os gestores e não os trabalhadores. As políticas de qualidade devem vir de cima para baixo, sendo fundamental o comprometimento e o envolvimento da alta gestão em busca de melhorar a qualidade, como um processo contínuo. Ainda sobre o modelo da qualidade total, da gestão de qualidade total, usado nas organizações, é importante destacar que é uma estratégia que visa que todos tenham consciência da importância de agregar qualidade ao processo organizacional e de gestão, composto por 5 elementos essenciais, conforme cita Caravantes e Clogra. O modelo da gestão de qualidade total é composto por 5 elementos: processo produtivo, tudo que acontece dentro da empresa, o cliente, o fornecedor, o grupo, o sistema e a ferramenta. O centro é constituído pelas interfaces do cliente, fornecedor, externo e interno. Quando a gente fala cliente interno, é o nosso colaborador. Tem muitas empresas que utilizam essa fala de cliente interno como sendo o nosso colaborador, o nosso funcionário. E aí a gente fala também do PDCA. Lembra que eu comentei com vocês lá no início, quando a gente estava falando de PDCA, eu falei assim, gente, isso é fundamental dentro da organização. A gente vai estudar isso em diversas disciplinas, não só nessa, mas em outras disciplinas acaba passando o PDCA. O PDCA, na verdade, é um controle estatístico também de qualidade, que é quando a gente fala do plan to, check, act to, correct. Ou seja, é quando a gente fala do plan, que é planejar, do, que é executar, o check, que é controlar, o act to correct. Acho que é assim que fala, não sei. Mas é o agir. Então, é um ciclo de repetição. É um ciclo que a gente vai estar ajustando sempre que for necessário. O PDCA é uma ferramenta também de qualidade, que visa auxiliar os gestores no controle e no monitoramento dos problemas, gerando então condição de padronização, melhoria contínua. Então, eu faço planejamento, eu executo, eu controlo para ver se está dando certo e boto em prática e vou agindo. Não, deu errado, opa, volta para o planejamento, vou revisar, vou executar, vou controlar e assim a gente continua o nosso processo. Benchmarking. Benchmarking a gente fala agora e vai falar também em outras disciplinas mais, né, adiante. Às vezes a gente vai falar nossos processos gerenciais. Vamos falar em algumas partes e vamos falar até na última fase. Benchmarking é uma técnica, né? É uma ferramenta de gestão que vai auxiliar a avaliar o desempenho e as necessidades que a nossa empresa tem, comparando com as outras empresas do setor em que a gente atua. Benchmarking nada mais é do que a gente observar o que acontece no mercado competitivo, indicando o que tem de ameaça, né, naquele mercado, o que tem de oportunidade, o que eu posso melhorar do meu produto. Então, benchmark é você ver o que o teu concorrente, por exemplo, estão praticando dentro do mercado. Benchmark não é um copia e cola. Eu não vou copiar o que o meu concorrente faz. Por que a gente tem que entender? O que o meu concorrente faz, às vezes pode não dar certo para a minha empresa. Então, por isso que a gente precisa observar e depois trazer para dentro da minha empresa, tá? Benchmark já caiu em prova. Faz xizinho aí nessa parte, faz coraçãozinho na página 191. Na página 192, a gente também fala de responsabilidade social e ética. Hoje a gente já vem
falando bastante isso também lá na disciplina de marketing, por exemplo, né? Que o comportamento da empresa, o comportamento da organização também vai influenciar muito o mercado, né? A conduta que ela tem vai influenciar os nossos clientes, quais são os clientes vão nos ver, os nossos consumidores vão nos ver pela nossa conduta, pela nossa responsabilidade social, pela nossa ética que a gente tem em relação à sociedade. Crescimento sustentável do conhecimento, então a gente tem aí algumas tendências de contribuição dentro da evolução, né, dessas teorias da administração. A gente tem mudanças, então, dentro do modelo administrativo que vão influenciar o desenvolvimento das pessoas, a produtividade, a tecnologia, a sustentabilidade, as estratégias. Isso tudo são fatores que vão influenciar o conhecimento. Então, quando a gente fala de buscar novas teorias, né, para as organizações, a gente precisa observar esses fatores que vão estar influenciando as mudanças que o nosso mercado, que as nossas empresas vão ocorrer ao longo dos tempos. Vamos para o próximo tópico e último tópico. Gente, essa disciplina. É a disciplina que quando eu começo, quando eu dou essa disciplina, eu acho que ela nunca vai ter fim. Misericórdia, essa disciplina consome a gente. Consome mesmo. Ainda bem que o tópico 3 já é um tópico curtíssimo. É um tópico de 3 folhas, basicamente. Não estou contando com a literatura, com a leitura complementar. 3 folhas, ou seja, 6 páginas. Então já estamos lá. Administração na globalização, gestão do conhecimento, inovação. Isso aí a gente puxa lá da gestão de pessoas, que a gente também já comentou. Na gestão de pessoas, quando a gente teve essa disciplina, a gente acaba puxando muito esses conceitos novos das organizações, o que elas querem de fato dentro do mercado. Então, por isso que a gente trabalha muito esses conceitos acabam não sendo tão inéditos, né, para quem teve gestão de pessoas. A administração na globalização. Globalização afeta todos os setores da sociedade, né? Então, a comunicação, o comércio internacional. Então, a gente tem lá. A origem da globalização ocorreu através de um fenômeno bastante peculiar dos seres humanos ao longo de sua evolução. O principal foi o de percorrer longas distâncias por milhares de anos, em movimentos migratórios, assim povoando o planeta. Outro grande fato, este mais recente, ocorreu com a Rota da Seda, antigo trajeto que ligava a Ásia, a África e a Europa, gerando a troca entre esses continentes e denominado de Velho Mundo. O avanço do conhecimento sobre as técnicas de navegação, em especial pelos europeus, propiciou uma nova era nos séculos XV e XVI. Eu precisei. Quando fala de números assim, ó, eu preciso dar uma olhadinha, porque, né? Dá uma. Parar e ler. O avanço do conhecimento sobre técnicas de navegação, em especial pelos europeus, propiciou
uma nova era nos séculos XV e XVI através da exploração dos oceanos, indo ao encontro de novas descobertas, que foi denominado o Novo Mundo, as Américas, propiciando uma maior integração e abrangência na atuação do comércio e movimentação de forma significativa aos aspectos econômicos e geopolíticos. Então, quando a gente já fala de globalização, é que a gente tende a trazer globalização como sendo algo voltado a uma coisa muito mais moderna. Mas globalização já acontece há muito tempo. Então, a gente já tem essa questão de interrelacionamento entre diversos continentes aí há muito tempo. Óbvio que a gente entende que hoje, né, a gente observa aí a globalização como sendo essa integração muito mais fácil dos mercados mundiais por meios financeiros, produtos, serviços, mão de obra, enfim. Então, essa comunicação nos dias de hoje, essa troca hoje, de uns tempos para cá, ficou muito mais rápida, né? Então, a globalização é essa comunicação, é essa troca que a gente tem com o mundo todo. Esses mercados que a gente vai fazendo com outros países e essa troca. Globalização já foi tema de discursiva de prova final também de vocês, tá? Então pode, essa página 202 aí, se quiser fazer um coração aí, também faz. Então, as mudanças, né? As mudanças que foram ocorrendo ao longo do tempo fez com que as nações começassem a expandir o seu comércio, abrir novos comércios em novos países, porque eles perceberam que ficou muito mais fácil fazer essa troca. Então era muito mais fácil hoje, por exemplo, muito mais fácil a gente fazer relação comercial com a China, porque lá as coisas são mais baratas, é muito mais fácil fazer lá, mandar para o Brasil. A gente sabe, essa relação fica muito mais fácil, né? Aí aqui ele fala das fases da globalização, então a gente entende também que a globalização fez surgir empresas multinacionais, né? As empresas japonesas, as empresas chinesas começaram também a ter mais destaque dentro do mercado. Houve um avanço muito rápido da tecnologia, que isso também ajudou, né? Até mesmo as empresas de pequeno porte a se destacarem dentro da internet, né? Características da globalização. Só uma pausa. Vamos lá, então. Vamos voltar aqui. Essa parte aqui, ó. Aqui. Os principais efeitos da globalização. Já caiu em prova. Bem essa partinha aqui. Os principais efeitos. E foi tema de discursiva, já até anota aí. Integração entre países, né? Então a gente consegue ter essa relação entre países de diversas fronteiras. Diluição das fronteiras, a integração proporciona a integração entre países e cria blocos econômicos, né? A gente sabe que aí a gente tem o Mercosul, a União Europeia e assim por diante, tem diversos, né, blocos econômicos. Aumento do comércio mundial, crescimento e desenvolvimento da economia dos estados, desigualdade e desemprego também aumenta. Mais a desigualdade, porque assim, a gente, principalmente quando começou, né, a globalização de fato, né, onde começou a ter essa comercialização entre países, onde começa a questão do capitalismo, onde começa a vir grandes marcas
e aí as marcas começam a influenciar, a gente tem essa desigualdade, onde grandes marcas, nomes famosos são feitos para as pessoas que têm dinheiro e não para as pessoas que têm um rendimento, né, menor, questão financeira. Então, isso também começa a ter pessoas, no capitalismo acontece isso, pessoas começam a lucrar mais, então começa a ter essa desigualdade social. Tem pessoas que vão ganhar muito dinheiro, tem pessoas que não vão ganhar nada. Então, isso também acontece dentro da globalização. Acabou! Acabou! Eu achei que tinha outra parte lá, não, mas quando fala de globalização, eu tava com uma imagem na cabeça de uma coisa que tem na apostila, mas não é nessa apostila. É numa uma outra apostila que trata de globalização. Ai, achei que não ia conseguir, mas conseguimos finalizar essa disciplina. Que coisa boa, hein? Que coisa boa. Em 3 encontros, não vamos precisar utilizar o 4º encontro. Que bom, que bom. Vamos encerrar, então, depois de 1h40 falando, a gente encerra aqui a aula de Fundamentos de Teoria Organizacional.